Amém, irmãos? E nós te pedimos encarecidamente que o Espírito Santo abra nossa mente e ilumine, para que possamos ouvir a tua voz nessa noite. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Versículo 6, irmãos, diz assim: de fato, na opinião de vocês, contentamento vem de quê? O que é que vocês acham? Vou abrir esse espaço aí para vocês. O que é que esse texto tem a conotação de contentamento? Por exemplo, nós temos a facilidade de estar satisfeito e contente com aquilo que a gente tem, sim ou não? O irmão Marvison falou, não deu para ouvir bem. Nós temos a facilidade de estar contente e feliz com o que a gente tem. É verdade. A gente está sempre insatisfeito, né? Sempre querendo mais. Então nós estamos errados. Porque a Bíblia diz que a gente deve estar, o que é fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E nesses últimos dias é desafiador esse contentamento. A gente não para de consumir. A gente não para de querer sempre algo mais. E os filósofos e os pensadores colocam que o que é ser feliz? O que é ser feliz? E é uma coisa tão simples, Marvison. Ser feliz é estar contente e grato com aquilo que você já tem. É estar contente e grato pela sua família. É estar contente e grato pela sua saúde. É estar contente e grato pelo trabalho que você tem. É estar contente e grato pela camisa que você tem, pelo sapato que você tem. Não em querer atingir o que é do outro, ou querer o que é do outro. Então a felicidade, ela é esse estado de espírito, em estar contente pelo que você tem. Então isso é desafiador. Alguns de fato oscilam entre o desejo de ter e o tédio de possuir. Olha como nós somos. Lutamos para conquistar algo, e quando a gente conquista, a gente deixa de dar valor àquilo.
Por exemplo, o Mavison, ele gosta de tecnologia. Existe uma empresa, se você quiser dizer o nome dela, que todo ano, ou até antes de um ano, ela sempre lança algo superior ao que era anterior, para que aquilo seja vendido pelos seus seguidores. Você acha que essa empresa ela está dando a qual conotação para os seus consumidores? O que é que você acha? Pode falar, Marcos. Isso. Aí quando lança aquele algo moderno, você que não comprou ainda, fica como? Insatisfeito. Você me entende? Insatisfeito. Então, existem estímulos constantes de consumo, onde melhorias e atualizações podem me fazer pensar que satisfatório e suficiente não são mais adjetivos para que eu tenha. Que tal um simples exercício? Vamos fazer um simples exercício aqui. Faça um levantamento de todas as coisas que você possui e depois veja se existe algo de pouco ou nenhum uso. Eu tenho a minha biblioteca e está lá cheia de livros. A maioria eu já li. Mas a maioria, ela está sem uso. Eu tenho em torno de 3 mochilas Mavison, que está sem uso. Estudando o tema essa semana, eu cheguei à conclusão de que a gente tem muita coisa que não usa. Então, por que a gente faz essa questão de querer ter? Isso que eu estou fazendo com vocês, irmãos, tem a ver com o tema de hoje. Investimento seguro para a família. Então, nós estudamos aqui durante a semana vários assuntos diferentes. Ontem, por exemplo, foi a questão da missão dentro da família. Evangelizar a família e começando, pelos filhos. Anteontem nós estudamos sobre a paz. A família viver em paz. Abrimos os 10 dias de oração sobre ter Deus como prioridade de nossas vidas. E hoje eu venho trazer esse assunto que ele não é inferior a todos esses que eu acabei de falar para vocês. Porque muitas famílias, elas estão sofrendo por falta de planejamento dentro do lar. Muitas famílias, elas estão se deparando em situações de que tem um padrão de vida que não pode ter. Por exemplo, Mavison, nessa pandemia, passamos muito tempo em casa, e eu resolvi fazer alguns cursos. E um deles foi assessor de investimento. E eu cheguei à conclusão de que muitas famílias, elas estão endividadas pelo fato de não ter planejamento. Elas recebem um certo valor e elas gastam menos ou mais do que esse valor? Gastam mais. Utilizam o cartão de crédito como se fosse o salário. E não é, irmãos. O cartão de crédito, ele é uma ferramenta que você pode utilizar para casos urgentes. Por exemplo, a geladeira queimou. E uma geladeira, ela é um pouquinho cara, né, Sueli? Aí você não tem aquele valor guardado, aí você faz o quê? Compra no cartão de crédito. E ali você divide o valor que está dentro do orçamento do casal. E o casal chega à conclusão que a geladeira é 2.500, então a gente pode pagar R$ 500 por mês, então vamos dividir essa geladeira em 5 parcelas. E dentro daqueles 5 meses, aquele cartão ele vai ficar onde? No bolso ou guardado lá na gaveta, lá no final?
que é que vocês acham? Lá no final da gaveta, congelado. Mas o que é que as pessoas fazem? Eu esqueci o teu nome. Marcelo. O que é que as pessoas fazem? Ela comprou a geladeira, dividiu em 5 parcelas, e naquele mesmo mês compra outra coisa, que vai somar aquelas 5 parcelas, e que no final do mês não, no dia do vencimento do cartão, vai vir a surpresa. Aí no mês que vem, Sueli compra de novo. Aí qual é o resultado disso, irmãos? Endividamento. Não é incomum a venda de ideias para ganhar mais dinheiro, explorando a falta de contentamento. Antes de se discutir o método, frases do tipo, quer saber como eu comprei este carro? Ou eu gostaria de saber como fiz para passar 5 dias no hotel de luxo, são utilizadas para engajar interesse. É importante destacar que não há críticas aqui aos bens ou serviços disponíveis. Nosso foco está no sentimento atribuído ao que temos. Preste bem atenção, ao que temos. Incentivamos o planejamento e dentro dessa ação indispensável para uma saúde financeira equilibrada, elencamos projetos a serem conquistados ao longo do tempo. A questão é, se eu não for feliz com o que tenho, corro um enorme risco de fazer loucuras que podem me levar à perdição e à ruína. Esse assunto é tratado por Paulo, que ele escreveu nesse mesmo capítulo que nós lemos em Timóteo, que nós vamos explorar mais. Mas o que eu quero falar agora? Por exemplo, existem pessoas que famílias que começam a adquirir coisas sem poder adquirir. Dentro desse curso de assessor de investimentos, nós estudamos que toda família, ela tem que gastar no máximo daquilo que arrecada por mês, 70%. E esse pensamento está dentro do nosso projeto cristão. Por quê? 10% é dízimo. A oferta é você e Deus que vai declarar. Então fica 20% para ser tirado oferta e para guardar para a reserva financeira. Porque os imprevistos da vida acontecem, sim ou não, irmãos? Acontecem os imprevistos da vida. Mas essa não é a realidade. As pessoas se tropeçam nos investimentos e, hora ou outra, a gente vê casais infelizes e muitas vezes abalam o casamento. Sabiam disso, irmãos? Abala. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Nesse mesmo capítulo que você abriu aí, agora o versículo 6 em diante. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Versículo 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o que, irmãos? Contentes, digam amém? Que essa seja a nossa realidade, mas a gente sabe que no nosso íntimo a gente precisa ser trabalhado nisso, porque só ter o que comer e o que nos vestir não deixa a gente contente. Mas o apóstolo Paulo já previa esse assunto há 2000 anos atrás e escreveu para nós: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, a quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Misericórdia, não precisa amém nesse assunto. Esse assunto que a gente está abordando, irmãos, ele é sério ou não é, irmãos? Ele é sério. Nós temos aqui a Sueli, que já foi tesoureiro, não sei se ainda é, há muitos anos, e sabe muito bem que muitas famílias entram no endividamento. E quem é que paga a conta, Sueli?
Deus, retém o que é Deus, o que é de Deus, e passa a não devolver dízimo, e passa a não devolver oferta, como se a culpa fosse de Deus, mas não é de Deus. Então, irmãos, nós devemos trabalhar esse assunto muito sério em família. Os filhos, eles já podem ser trabalhados nisso. Nós estudamos na revista hoje, onde os pais têm a obrigação de passar para os filhos que eles tenham uma vida humilde, uma vida honesta, e que sejam contentes com o que têm, para que quando eles cresçam, não sejam orgulhosos, nem egoístas e nem esbanjadores. Irmãos, eu conheço pais que o filho fala, eu quero isso, aí o pai vai e a mãe e compra. Pai, foi lançado um celular moderno agora da Samsung, esse meu já era. Aí o pai vai lá e compra. Pai, saiu agora um modelo de notebook, onde a tela é touchscreen. Aí o pai vai lá e faz o quê? Compra. Está fazendo o que, Sueli, com essa criança? Está mal acostumando essa criança, estragando. E como é que vai ser esse adulto? Ele vai ser, se tiver uma condição financeira boa, altamente consumista. Se ele não tiver, vai ser altamente o quê? Quando você não consegue adquirir aquilo que você deseja, desanimador. Porque foi mal acostumado lá atrás. O convite, irmãos, ao contentamento não é uma afirmação contra a prosperidade. Eu não estou pregando aqui que você tem que estudar para se preparar para ter uma profissão, almejar coisas grandes, não é isso. A mensagem dessa noite é para que sejamos contentes com aquilo que nós temos. Mas um estímulo para se desenvolver a capacidade de viver feliz com o que é suficiente. Alguns já descobriram que ter dinheiro para comprar tudo não é a resposta para ter realização plena. Quando reconhecemos que Deus é o dono de todas as coisas, desenvolvemos a percepção de que nossas bênçãos temporais são nos dadas em confiança, a fim de se provar se nos podem ser confiadas riquezas eternas. Isso é muito sério. Se formos achados fiéis a Deus, então receberemos aquela adquirida possessão que deve ser nossa própria glória e honra e imortalidade. Isso está lá no livro O Lar Adventista, página 367. Então, qual deve ser o nosso foco, irmãos? O nosso foco deve ser naquilo que é eterno. Naquilo que é eterno. Não permita, irmãos, que o seu coração seja levado por desejos temporais. Eu conheço um amigo que ele compra uma camisa todo mês. Uma camisa todo mês. Aí eu fico pensando, fulano, se tu compra uma camisa todo mês, então em um ano tu vai ter 12 camisas novas, mais 12 do ano anterior. E como é que está o teu guarda-roupa? Aí ele disse, Davis, boa pergunta, está entupido, cara. Entupido de camisa. Aí eu disse, e aí? Por que você não faz trabalhar em ajudar pessoas que não conseguem comprar camisa e você doar? Ele, eu não consigo. Eu não consigo doar uma camisa. Porque as minhas camisas são de marca, Deus. É camisa de R$200. Aí você está me dizendo que eu tenho que doar. Eu disse, por que não? O seu guarda-roupa está cheio de camisa. E eu tenho certeza que tem camisa que você não usa. Ele disse, pois é. Eu olho para ela, vejo ela bonita,
mas eu comprei no mês passado uma nova, eu tenho que usar essa nova. O que é que esse meu amigo tem, irmãos? Amor às coisas materiais. O Espírito Santo precisa ser trabalhado no coração dele, sim ou não? Precisa. E eu digo mais, irmãos, e muitas vezes eu e você estamos agarrados, quem sabe, em alguma armadilha dessa. Quem sabe? Olha o que diz aqui o assunto. O investimento seguro de sua família deve ser preservado. Mantenha o céu no topo de seu planejamento. Amém, irmãos? Mantenha o céu no topo do seu planejamento. Elimine os riscos. Versículo 9 do capítulo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Abra novamente sua Bíblia. Versículo 9. Meu jovem amigo, coloca um fundo musical bem baixinho. Leia comigo, irmãos, versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e também na onde, irmãos? Na perdição. Eu já conheci essas histórias. Eu já vi irmão que vinha na quarta-feira desempregado, cheio de problemas financeiros, e pedia para os irmãos orar para que Deus abrisse uma porta de trabalho e essa pessoa ela pudesse trazer dignidade para a família. E assim, irmãos, que a porta de trabalho é aberta e essa pessoa começa a trabalhar, cadê o irmão mais nas quarta-feiras? Não vem mais. Muitas pessoas, irmãos, não sabem lidar com o dinheiro. Não sabem. Eu digo mais. Tem muitas pessoas que são simples e humildes, que se fossem ricas, pisavam nas pessoas. Por quê? Eu conheço pessoas ricas que são mais simples do que muitos pobres que não têm nem o que comer em casa. A falta de contentamento, irmãos, abre espaço para um mal já conhecido por mais de 65% dos brasileiros, que é a dívida. É importante frisar que esse percentual foi antes da pandemia. Quando assumimos, irmãos, compromissos financeiros diluídos em prestações com produtos ou serviços não necessários, estamos escrevendo um possível caos futuro. Devemos fugir dessa tentação, pois, como diz o apóstolo, isso pode significar ruína e perdição. Tem muitas pessoas que trocam de carro, trocam de celular sem necessidade. E as indústrias sabem disso, e ela todo ano lança um modelo diferente, e às vezes é antes de um ano. Eu estou com esse meu aparelho aqui da Samsung. Quando eu comprei ele em 2018, ele era o fera. Aí começou a travar. Aí tem que fazer a limpeza, né, Marcos? Mas 2 anos bem pago. Vai entrar dentro do meu planejamento na troca, mas ele está servindo. Então a gente tem que ter planejamento, irmãos, dentro do lar. Se não tiver, nós entraremos nesse risco. O desejo de ter mais, para se ter mais, é o exemplo ideal para explicar o buraco sem fundo, chamado de egoísmo. Para suprir impulsos e desejos, alguns assumem
o que não cabe no seu orçamento, ou até mesmo o que nem deveria. Quando nos encontramos sob a direção de Deus, também entendemos que há propósito nos recursos fora de nosso círculo particular. Manter uma vida financeira organizada, longe de excessos e extravagâncias, não apenas me afastará da ruína, mas permitirá que minha casa participe devidamente da missão através dos recursos. Amém, irmãos? Eu vi que alguns, olha o que é que diz a visão da irmã White, no livro Conselho sobre Mordomia. Vi que alguns se têm escusado de ajudar a causa de Deus por terem dívidas. Tivessem eles examinado cuidadosamente seu próprio coração e teriam descoberto que a verdadeira razão de não levar a Deus oferta voluntária era o egoísmo. Elimine, irmãos, esse risco. Elimine da sua vida. A gente está vivendo em um momento onde as pessoas, elas estão assim, vivendo pelas emoções. Isso é perigoso. Você certamente já percebeu que o problema muitas vezes não é o dinheiro, mas sim o sentimento atribuído a ele. Como eu já tinha falado anteriormente, tem muita gente que não sabe lidar com dinheiro. Quer um exemplo? Uma pessoa trabalha e recebe um salário mínimo. Nem sei quanto é o salário mínimo. Recebe um salário mínimo. As suas despesas estão em cima, dentro do salário mínimo. A sua esposa trabalha e ganha um salário mínimo. Já são 2 salários, R$2.100. As despesas da família estão dentro de um salário mínimo, ou deveria estar. É só essa pessoa ser promovido na empresa ou mudar de trabalho para ganhar agora 2 salários mínimos. Sabe o que acontece? Dê um chute aí, irmãos. Não, você sabe qual é a resposta. Começa a gastar mais. Diz logo para a mulher: vamos, mulher, vamos gastar mais. Quando eu estava pensando nessa história, me lembrou aquele rapaz, o pregador sobre família, que veio aqui na Guaxuma faz um tempinho. Quem lembra dele? Eu tenho até ele no Instagram. Ele contou a história da mãe dele, que quando o pai dele recebia, eles iam para o supermercado e comprava de tudo, de todo jeito. E a mãe dele dizia em casa: vamos aproveitar porque amanhã a gente não sabe se vai acordar. Aí ele disse, e o amanhã vinha e a gente acordava. Berlim, não é isso? Berlim. O livro O Amor. Comprei esse livro e eu vi no dia que ele estava aqui. As famílias, elas estão sem orçamento. Não sabe quanto gasta. Só sabe quanto entra, mas não sabe quanto gasta. Você tem uma planilha, irmãos, de Excel? Se não tiver, pegue uma agenda. Coloque lá, irmãos. Feira, gás, energia, água, plano de saúde, plano odontológico. Coloca as despesas mensal e faz o somatório. Você sabia que tem gente que tem medo disso? Eu tenho um amigo que tem medo disso. Ele disse: eu tenho medo, David, na hora de somar, porque eu vou descobrir quanto é que eu estou gastando. Mas é importante, irmãos, porque é nessa planilha, né, Sueli, que você vai passar a cortar algumas coisas. A minha irmã, irmãos, ela sempre foi uma pessoa equilibrada financeiramente. A minha irmã, ela com seu esposo, eles começaram a ter uma reserva financeira X para comprar
comprarem um apartamento beira-mar. Eles decidiram isso. E aí começaram a pesquisar quais são os valores de apartamento na planta, que é mais barato. E chegaram à conclusão que eles têm que fazer a reserva financeira de 60% do que eles ganham de cada um, para dar a entrada e a mensalidade está dentro do orçamento. Irmãos, conseguir viver com 40%, eles conseguiram durante 2 anos. O apartamento, quando eles compraram na planta, foi 350 mil reais. Eles deram de entrada 150 mil reais. Quando o apartamento foi entregue, faltava 200 mil, né? Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles terminaram de pagar o apartamento em 2 anos. Em 2 anos. Oi, Érica, vamos passear? Vamos... Não vou não, eu estou com um compromisso aqui em casa. Não, irmão, porque ela não queria gastar. Oi, Érica, eu estou aqui no Habib's, olha, dá uma... Eita, posso não, tenho um trabalho para concluir. Ela não, irmão, ela estava economizando. Quando ela me mostrou a planilha dela, irmãos, a planilha dela, gastos simples, irmãos, gastos simples. Vamos dar um exemplo, um gasto simples. Uma salada de fruta que comeu no centro. Quanto é uma salada de fruta? Quanto é uma salada de fruta? R$5. Não é um gasto simples, não. Mas na planilha dela tinha. Vocês acham que ela almoçava no centro ou levava almoço? Vocês acham? Levava almoço. Aí você diz assim, mas R$15 vai matar. De uma vez não, mais 5 vezes na semana, vezes mais 5 da outra semana e mais 5 da outra, vai. Como vencer, irmãos, o egoísmo? Ensinai que ninguém corrompa suas faculdades no agradar-se a satisfazer-se a si mesmo. Aqueles a quem Deus dotou de habilidades para adquirir meios, se acham para com Ele na obrigação de empregar esses meios, mediante a sabedoria comunicada pelo céu, para a glória de Deus. Todo o dinheiro gasto para satisfação própria, ou dado a amigos prediletos, que o vão gastar para satisfazer-se do orgulho e do egoísmo, é roubado do tesouro de Deus. Isso é sério. Isso é sério. Arranque, irmãos, esse mal, se de repente alguém aqui presente tem. Tudo aquilo que Deus nos dá, irmão, é para que a gente cuide. Porque nós somos mordomos de Deus. As famílias, elas têm que trabalhar isso junto com os filhos, para que a família ela seja um pedacinho do céu, para que aquele casal eles sejam um casal estruturado. Eu acho lindo demais, irmãos, um casal que tem tudo conciliado nos dois, tudo combinado, a palavra certa é essa, combinado entre os dois. Eu acho lindo isso. Eu acho. O que eu acho feio é um ou outro chegar em casa do nada com alguma coisa que não precisava. Tem uma TV que está funcionando, aí chega com uma nova. Oxe, por que tu veio com essa TV? Não, estava em promoção. Estava em promoção. Estava R$1.000 a menos. E eu comprei, dividi em 10 parcelas no cartão. E essa daí não está nova? Tá. Aí tu bota no quarto. A mulher não estava nem sabendo
Já outro chega em casa, quando a mulher vai olhar na garagem, carro novo. Poxa, tu não saiu. É porque o vendedor da loja me ligou, aí disse que ia pegar o meu carro na entrada, aí ele dividiu lá a diferença, aí ficou praticamente a parcela que eu já pago hoje. Oxi, mas ele não tinha nem combinado isso. Tem famílias assim, sabe? Tem famílias assim. Isso não é plano de Deus. Que isso não seja a realidade dessa igreja. Que isso não seja a realidade sua. Leia comigo, irmãos. Passa essa página, outra. Arranque a raiz. Dizimar, pactuar, ofertar e auxiliar os que necessitam são ações indispensáveis na destruição do egoísmo. Cultive o solo de seu coração, permitindo que a palavra do Senhor tenha sempre espaço aberto para crescer e frutificar. Diga amém. Tem um pensamento chinês que ele fala assim, que para algo novo entrar na sua vida, você precisa doar o que você não utiliza mais. Eu vou entrar nesse assunto aqui. Vocês sabiam que os homens têm dificuldade em doar? As mulheres têm mais facilidade. Não se acuse não. O guarda-roupa em muitas famílias é assim, né? Dividido no meio, para a mulher e para os homens, né? As mulheres a gente sabe que está cheio, né? Porque a mulher olha para o guarda-roupa e sempre diz assim, estou sem roupa. Né? Ela um monte de vestido, mas diz que está sem roupa. Mas a mulher, quando ela quer doar, ela doa. Mas o homem, quando você olha para o lado dos homens, está lá 30 camisas, 10 de pequeno grupo, 10 de Caleb, social 20, gravata umas 50, calça social umas 10, às vezes nem cabe mais, calça jeans umas 20, e se for olhar, tem até com 18 anos ali, não tem 18 anos. Aí a mulher vai dar a ideia para doar, aí o marido não quer doar. Fique rindo não, irmão, a história se repete. Os homens são assim, precisa das mulheres, precisa do Espírito Santo. E quando a família decide, vamos doar, e os filhos entram dentro dessa participação, automaticamente o casal está ensinando para os filhos que, vez ou outra, tem que fazer uma limpeza no guarda-roupa para doar. Aí os filhos vão crescer e vai permanecer essa cultura. Você está me entendendo? Permanecer essa cultura. Eu tenho camisa em casa, irmão, que não cabe em mim mais não. Por que não juntar e levar para umas igrejas carentes que nós temos aqui, né? Aí é quando a gente estuda assunto como esse, Sueli, é que o Espírito Santo fala com a gente. Você me entende? Quando um pregador ele traz a palavra, o primeiro a Deus levar a palavra é o pregador. Assim deve ser, né? E nessa noite Deus trouxe essa mensagem. A mensagem de que o investimento mais seguro para a família é investir no céu. Davis, mas assim, e se Jesus não voltar em 10 anos? Então, se eu não tiver uma reserva financeira e tal, eu não estou pregando isso aqui. Você tem que ter. A irmã White fala aqui, ela fala assim: nós devemos se preparar para que Jesus voltar, como se Jesus voltasse amanhã, mas também nos prepararemos como se Jesus voltasse há 50 anos. Então, planejamento ele tem que existir na família.
cada mês, R$200 é colocado nesse investimento. Daqui a 5 anos, irmãos, se o investimento der 1% ao mês, vai dar 12% ao ano. Vai ter mais de R$30 mil ali. R$200. Se eu tirar R$50 toda sexta-feira, que é o que eu faço, toda sexta-feira, eu coloco dentro dessa caixinha. Você entende? Então é planejamento. Aí você diz assim: ah, David, então você não está se preparando como se Jesus voltasse amanhã. Minha filha tem 11 anos, daqui a 7 anos ela está terminando o ensino médio e ela vai entrar na faculdade, né? Então vai ter transporte, de repente vai ter mensalidade. Um curso que ela quer, que provavelmente ela não vai conseguir trabalhar em 6 anos, é só estudar. Então tudo isso tem que estar dentro do papel, da caneta, tudo certo. Porque senão vai ser pego de surpresa e não vai dar a condição necessária para que seu filho possa realizar o seu sonho. Então que nós possamos, irmão, nesses 10 dias, colocar nossas famílias no altar de Deus. Hoje foi sobre investimento seguro. Investir no céu e ter sua família dentro do planejamento familiar. A minha filha vai louvar. E durante a canção você peça a Deus iluminação. Peça a Deus iluminação. Para Deus lhe mostrar onde você está gastando sem necessidade. O que poderia ser feito para a causa de Deus que você não está fazendo. Onde você deve cortar algumas coisas e onde você deve investir. E ao final fique de pé para a gente orar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel.
sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por mais uma noite. Querido Pai, maravilhoso Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, pelo estudo de mais uma noite. Que o Senhor, Pai, continue trabalhando em cada família aqui representada. Continue abençoando cada lar. Que nós possamos colocar no Teu altar nossas famílias. E que o Senhor, Pai, faça uma transformação. Nessa noite, ó Pai, nós entendemos sobre o maior investimento que uma família deve fazer. É investir a sua família rumo ao céu. Não é adquirir bens materiais, recursos financeiros aqui na terra, porque tudo isso, ó Pai, vai ser queimado. Nós temos que investir a nossa família para o céu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos dê, ó Pai, uma noite tranquila, nos leve na Tua proteção até os nossos lares e nos traga de volta amanhã à noite para dar continuidade aos 10 dias de oração. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês.